Hebreus capítulo 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Nas nossas vidas nós temos preferências, temos escolhas e temos estudado há alguns meses questões de hábitos que vêm ajudar-nos a fazermos as nossas escolhas. E nós vamos dar uma olhada um pouquinho sobre isso, nos livros da Bíblia e no nosso dia a dia. Quando a gente faz escolhas corretas, recebemos os louros da glória, recebemos as vitórias, as conquistas. Mas quando fazemos escolhas erradas, recebemos as derrotas, sofremos as consequências terríveis em nossas vidas. E nós vamos hoje, nesta manhã, dar uma olhadinha em alguns exemplos na Bíblia, coisas que podem nos ajudar na nossa caminhada. Amém? Nós temos a vida de José, que fora vendido como escravo ao Egito. Chegou naquela terra como escravo e, de repente, estava na casa de Potifar. E lá ele foi exercendo certas funções e Deus foi abençoando. E tudo que colocavam nas mãos de José do Egito prosperava. E a casa de Potifar foi prosperando, todas as suas fazendas, todos os seus negócios. E Potifar foi deixando tudo nas mãos daquele jovem. Porque as coisas prosperavam nas mãos dele. Deus o abençoava. Só que certo dia, José recebe uma proposta indecente da esposa de Potifar. E ele tinha 2 opções. Ele poderia aceitar aquela proposta, afinal, ele já estava administrando tudo estava à disposição dele, por que não a esposa de Potifar? Mas diz a Bíblia que aquele jovem solteiro preferiu não pecar contra o Senhor. Amém? Foi uma escolha que ele fez. E a escolha dele entre praticar o mal, entre viver no pecado, ele preferiu não pecar contra Deus. Amém? Diga, eu prefiro não pecar contra Deus. Amém? Nós temos Enoque, no livro de Gênesis 5:24, uma história interessante. Lá onde a gente vai vendo a genealogia, alguns nomes ali. O interessante é que naquela época os homens viviam mais de 800 anos. Há uma curiosidade quando se toca no nome de Enoque, pois ele viveu apenas 300 anos. Mas a Bíblia dá uma pista, o que aconteceu com ele. Naquela época,
ele ousou andar com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Ele viu a vida e os seus afazeres e ele preferiu andar com Deus. E a Bíblia diz uma coisa interessante. Diz que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Preferiu andar com Deus. Diga, eu prefiro andar com Deus. Diga com entusiasmo, eu prefiro andar com Deus. Amém, glória a Deus. Moisés, como nós vimos no texto, criado como neto de Faraó, tinha o Egito a seus pés. Imagina, o Egito era um império, irmãos. Às vezes a gente pensa no Egito como um país, mas era um império. Dominavam vários países, dominava uma região. Então havia muitas riquezas. E Moisés fora criado como neto de Faraó, no palácio. Tudo estava a seus pés. Tinha direito ao que ele quisesse. A cultura, lazer, diversão, riquezas, tudo ele tinha. Mas interessante que ele fez a sua decisão, a sua escolha. Ele preferiu obedecer a Deus. E em vez de viver no palácio, preferiu andar com Deus no deserto. Preferiu levar o povo de Deus a atravessar o Mar Vermelho. Preferiu ouvir a voz de Deus a ter por pouco tempo as delícias dos pecados dados pelo Egito. Preferiu andar com Deus. Preferiu atravessar o Mar Vermelho com Deus. Preferiu ficar anos no deserto, mas diante da presença de Deus. Diga, eu prefiro andar com Deus. Se eu prefiro, irmão, eu tenho escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá a capacidade de podermos escolher. Alguns teólogos falam que por causa do pecado nós já não temos mais o livre-arbítrio, porque as decisões que tomamos em nossa mente, ela está cheia de pecado. Então tomamos decisões tendenciosas. Mas mesmo assim as tomamos e temos essa livre escolha. E hoje nós fazemos uma escolha. Nós podemos decidir continuar na mesmice das nossas vidas ou escolher mudar e andarmos com Deus. Amém? Nós temos escolhas. Nós temos as nossas preferências. Nós temos os nossos hábitos e as nossas decisões. Decida hoje andar com Deus. Decida hoje andar com Deus. Ainda que o mundo te ofereça muitas coisas, prefira andar com Deus. Amém? Se alguém fizer uma pesquisa hoje no Brasil, no tocante à eleição para presidente, verá que muitos dirão, eu prefiro Lula. Somos livres para escolher. É uma democracia. Mas lembre, irmãos, que a cada escolha que a gente faz, pode nos trazer terríveis consequências. E não só terríveis consequências para nós, mas para aqueles que nós amamos, para aqueles que estão na nossa volta, para a nossa família. E no caso do voto no Brasil, até para toda a nação. Terríveis consequências quando nós fazemos as escolhas erradas. Ananias e Safira, no livro de Atos, preferiram mentir ao Espírito Santo. E com aquela mentira,
uma pequena mentira. Mas mentiram ao Espírito Santo e não aos homens. Sofreram consequências terríveis nas suas vidas. Havia 10 leprosos. E Jesus Cristo estava passando. E Jesus Cristo, ao passar, eles gritaram de longe: Senhor, tenha compaixão de nós. E Jesus Cristo poderia ter dito: olha, eu tenho, sede limpos, todos vocês. Mas Jesus resolveu dar um comando, dar uma ordem para ele e disse: olha, vão e se apresentam ao sacerdote. Do ponto de vista daquela sociedade, talvez tenha sido um comando mais ilógico que aqueles leprosos receberam. Porque se eles tinham sido banidos da cidade, porque tinham uma doença contaminosa, eles não podiam entrar na cidade. Se entrassem na cidade, eram apedrejados. Imagine, já estão leprosos e agora com mais feridas por causa das pedras. Algumas poderiam até causar a morte. Então, do ponto de vista deles, talvez o comando que Jesus Cristo tinha dado foi uma coisa irracional, ilógica. E aqueles leprosos tinham 2 escolhas: ficar ali se queixando e dizendo: não entraremos na cidade, ou obedecer à voz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Resolveram obedecer. E em obediência foram curados para a honra e glória de Deus. Amém? Diga: eu prefiro obedecer à voz de Deus. Romanos 6:23 diz bem assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 opções, irmãos: o pecado, o resultado, a morte. Se escolho Jesus Cristo, o resultado, a vida eterna. Amém? Interessante que é tão simples. Se eu escolho o pecado, tem a morte eterna. Se escolho Jesus Cristo, tenho a vida eterna. Então por que a gente faz as escolhas erradas e sofremos as consequências? Somos o povo de Deus. Temos que fazer a nossa escolha baseada na palavra de Deus. Amém? Diga: eu prefiro a vida eterna. Amém. No livro de Gênesis, na época do dilúvio, o povo também tinha suas preferências. E preferiram continuar com suas vidas pecaminosas a ouvir a voz profética do arrependimento para a salvação. Durante mais de 100 anos, Noé pregou. E o povo continuava com seus afazeres, não quiseram ouvir. Como a Bíblia fala, casavam e se davam em casamentos. E assim a vida passava. E os anos passaram, até que veio o dilúvio. E quando o dilúvio chegou, houve um desespero. Mas Deus fechou a porta da arca por fora. E a Bíblia nos diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Foi terrível. Sofreram as consequências das decisões erradas que tomaram. De não ouvir a voz de Deus, de não ouvir a voz profética, chamando para o arrependimento, para a salvação, para a vida eterna. Mas nós preferimos ouvir a voz de Deus. Amém? Diga com entusiasmo: eu prefiro ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus.
Nos evangelhos, na época de Jesus Cristo, o povo também tinha suas preferências. Pilatos falou mais ou menos assim: olha, aqui está Jesus, o Messias, o Cristo, o Redentor, o Filho de Deus, o Filho de Davi. E do outro lado nós temos Barrabás. Segundo o Império Romano, ele era um fora da lei, né? Um bandido. E Pilatos diz ao povo: qual dos dois vocês preferem? Jesus Cristo ou esse bandido? O povo: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos, no seu entendimento, diz assim: mas como isso é possível? Que preferência estúpida é essa? Pois eu não vejo nenhum dolo diante da lei nesse homem. Esse homem é inocente. Eu não posso condená-lo. Vocês têm certeza que é esse que vocês querem? E o povo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aquele ódio no meio da multidão. Eles fizeram suas escolhas, preferiram matar Jesus Cristo. Preferiram ficar com Barrabás. Foi a escolha que eles fizeram. Assim como na época de Noé, fizeram a escolha errada. Na época de Jesus Cristo, também fizeram a escolha errada. Mas Pilatos diz para eles: olha, vocês fizeram sua escolha. Eu não entendo. Mas Pilatos era um político, queria agradar o povo. E disse assim: ele será crucificado, mas eu lavo as minhas mãos, porque da culpa desse sangue inocente derramado não cairá sobre mim, cairá sobre vocês. E o povo continuava com o coração duro: crucifica-o, crucifica-o. Escolhas erradas, consequências terríveis para aquele povo. Na nossa geração, hoje, também temos os descrentes que preferem não aceitar Jesus. Já fizeram a sua escolha: olha, eu não quero saber nada desse tal de Jesus Cristo. Não quero saber, não me interessa. Não quero saber de Jesus, não quero saber de igreja, não quero saber da Bíblia. E sofrem consequências nas suas vidas, consequências de morte e morte de vida eterna. Mas agora eu queria falar um pouquinho para nós, que somos crentes, na atualidade, na nossa geração, que está bem complicado a questão da pregação do Evangelho. Alguns conceitos que têm mudado, algumas coisas que a nossa geração tem feito que nunca se ouviu na história da humanidade. Algumas coisas que o povo de Deus tem feito, que é difícil de nós mesmos acreditar que nós fazemos essas coisas. As nossas escolhas, as nossas preferências têm norteado as nossas vidas. Temos sofrido as consequências pelas escolhas erradas. Pelas escolhas erradas que não fazemos através da palavra de Deus. Durante meses, pastor João tem pregado sobre o crescimento no Espírito. Porque temos escolhas, temos hábitos, temos preferências. Somos livres para escolher crescer no Espírito ou viver na mediocridade em que o povo de Deus se encontra hoje. Vamos falar um pouquinho de mediocridade, um exemplo que eu vou dar. Imagine uma régua, aqui na vertical, uma régua.
Na parte de baixo, o número 1, uma escala de 1 a 10. Na metade dele, o número 5, na metade da régua, número 5, a metade. O ensino médio no Brasil, aliás, o ensino público no Brasil, a média para o aluno passar para o próximo ano é 5. O aluno poderia tirar 10, 8, 9, mas o Estado só pede que ele tire 5 para ser aprovado. Com isso, os nossos alunos, que poderiam ser excelentes alunos, estão se transformando em alunos relaxados, alunos medíocres, que só querem a média para passar do ano. E para alcançar a média é fácil. Então, os alunos vêm quando querem nas aulas, e quando vêm, não assistem às aulas, não se comprometem com as aulas, até porque uma média 5 é fácil de tirar. E a prova é de marcar X. E tem mais uma coisa, se ele vier para a prova e tirar 4,5, há uma lei lá que o professor tem que aumentar a média para 5 e ele passa de qualquer jeito. Se ele vier para a prova e tirou 4 e o professor disser assim, olha, não, esse aluno é muito medíocre, esse aluno é muito relaxado, ele não presta atenção nas aulas, não quer nada com nada, eu não vou dar um ponto para ele chegar até a escala de 5. Se o professor fizer isso, vai para o conselho e o conselho dá um ponto e aquele aluno que estava abaixo da linha da mediocridade passa para o próximo ano com uma média 5. Ainda pode recorrer à Secretaria de Educação. Mediocridade, irmãos, é viver nessa situação em que não queremos crescer. Mas para o crente medíocre, preste bem atenção, Jesus Cristo tem uma palavra para o crente medíocre, para o crente da nossa geração. E a palavra é pesada que Jesus Cristo diz. É vomitar-te-ei. Não faz parte do meu povo. Não entrará no gozo do meu Pai. Não faz parte do meu corpo. Está fora, vomitar-te-ei. Seu nome será tirado do livro da vida. Esta é a palavra. O crente medíocre. Antes fora frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei. Esta é a palavra para nós. Entre a mediocridade e o crescer no espírito, diga, eu prefiro crescer no espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Não é em vão que o pastor João tem se dedicado por semanas, meses, para trazer essas palavras para edificar o corpo de Cristo. Amém? Nós temos que entender e deixar de ser o crente medíocre e meditar na palavra de Deus, ouvir as palavras que têm sido pregadas no púlpito, são palavras proféticas, que têm nos chamado ao arrependimento para a salvação, o arrependimento, a mudança de pensamento para as nossas vidas. Para concluirmos, irmãos, chegará um dia em que a igreja de Cristo será arrebatada. E aqueles que ficarão naquele questionamento. E talvez alguma criança pergunte para um adulto, o que aconteceu com aquele povo, os tal de crentes? O que aconteceu? E talvez esse adulto diga, olha, aquele povo resolveu andar com Deus e já não estão mais no nosso meio, porque Deus tomou sua igreja para si.
Amém? Aleluias. Diga, eu prefiro andar com Deus. Somos o povo de Deus. Então, por que tantas vezes preferimos andar com o mundo? Por que tantas vezes preferimos andar ou usufruir dos prazeres do Egito? Por que tantas vezes vivemos como escravos na Babilônia? Se somos o povo de Deus, devemos fazer as escolhas certas, as preferências certas, mudando os nossos hábitos. Hábitos que nos edifiquem na palavra de Deus. Hábitos que venham nortear as nossas decisões, segundo os princípios divinos da palavra do Senhor. Somos o povo de Deus. Mas lembre, o povo de Deus estava no deserto e fizeram escolhas erradas e não usufruíram da terra prometida. Somos o povo de Deus. Estamos, o entendimento teológico que o mundo está tendo é que estamos nos minutos finais para que venha o arrebatamento. Ficamos firmes na palavra de Deus. Ficamos firmes no entendimento que Deus é conosco. Venhamos a preferir sempre a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero pedir para a igreja que levante agora, para que junto venhamos orar. Feche seus olhos neste momento. Senhor, o mundo hoje nos oferece bebidas, nos oferece sexo fora do casamento, nos oferece drogas e até que temos ido com o mundo, Senhor. Temos feito parte desses pecados que o mundo tem nos oferecido. Embora sendo teu povo, há pecado no nosso meio, Pai amado. Mas nós queremos te falar hoje, nesta manhã, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Senhor Jesus, porque eu te amo, eu recuso todas essas coisas e prefiro andar com Deus. O mundo hoje tem nos oferecido nas redes sociais pornografia, imoralidade, uma carniça, uma podridão. E nós, o teu povo, Senhor, os teus servos, temos ido com o mundo, temos praticado essa iniquidade. Temos praticado essa abominação. Mas, Senhor Jesus Cristo, porque nós te amamos, nós recusamos tudo isso, porque preferimos e escolhemos andar com Deus. Amém? Diga, eu prefiro andar com Deus. Eu prefiro andar com Deus. Eu prefiro andar com Deus. E que Deus te abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.